Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro e começamos a semana, meus amigos, com uma verdadeira bomba envolvendo aquela delação fantasiosa de Mauro Cid contra Bolsonaro. Lembram dela? Pois é, a velha mídia até algumas semanas atrás não falava de outra coisa 24 horas por dia. Era delação pra cá, delação pra lá, Bolsonaro vai ser preso e tudo mais. Eles chegaram a dizer que Bolsonaro seria preso a qualquer momento, né? Então, primeiro teve a delação fantasiosa que foi vazada pela velha mídia, por parte dela, pelo menos, né? Até agora a gente não sabe se essas informações que foram vazadas eram verdadeiras ou não, né? Só o tempo dirá. Mas a princípio foram vazadas essas informações, depois eles disseram que Bolsonaro seria preso a qualquer momento. Mas cadê a prisão de Bolsonaro, né? Ser preso sem ter cometido nenhum crime, meus amigos? Pois é. E a velha mídia ficou lá, ó, martelando 24 horas por dia, meio que para legitimar alguma ação, né? Talvez esses processos que correm contra Bolsonaro, né, para que ninguém falasse nada, não, tá vendo, né? Ele tinha alguma coisa ali com Mauro Cid, aquela delação e tudo mais, delação que até agora tem se mostrado fantasiosa, porque ela corre em sigilo, ninguém teve acesso a ela, né? Só a velha mídia, que pelo menos diz isso aí. Mas essa, como todas as outras narrativas até agora, vem caindo por terra, meus amigos. Mais uma narrativa que, se Deus quiser, em breve cairá, né? Olha só essa matéria. Delação é fraca e denúncia contra Bolsonaro não é iminente. Vou repetir. Delação é fraca e denúncia contra Bolsonaro não é iminente. Não sou eu que está falando isso, foi o procurador do Ministério Público quem disse isso, né? Vejam só. Responsável pelos inquéritos que apuram a participação de autoridades e executores dos atos do dia 8 de janeiro, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, recebeu nos últimos dias os anexos e depoimentos prestados por Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que fechou um acordo de delação, né? Embora o então braço direito do ex-presidente tenha apresentado informações que, em tese, podem colocar o capitão no centro da trama, Santos adota cautela diante das revelações de Cid e diz que, a preço de hoje, a colaboração premiada é fraca. A exemplo do que já aconteceu no passado, vocês sabem muito bem com quem, né? Que teve aí dezenas de delação premiada contra ele. E aí a esquerda ficava falando, não, porque só estão colocando o nome do Lula para poder ganhar alguma coisa, né? Quer dizer, agora quando é com Bolsonaro, aí vale. Quando era com Lula, não valia, né? Essa esquerda é hipocrisia pura, não é? O que melhor qualifica essa gente. Ele acaba de pedir uma série de diligências para tentar confirmar a veracidade das declarações do delator, que escanteou o Ministério Público e celebrou o acordo unilateralmente com a Polícia Federal. Sem provas cabais para desde já implicar Bolsonaro a um enredo criminal, o procurador afirma que, por hora, uma eventual denúncia contra o capitão não é iminente. A seguir, os principais trechos da entrevista concedida à Veja, né? Então nós temos aqui a transcrição dessa entrevista, mas eu quero ler para vocês aqui só o primeiro parágrafo, né? Olha só. O senhor é o responsável por analisar a delação de Mauro Cid e ver se as revelações do ex-ajudante de ordens esclarecem os atos do 8 de janeiro. O que achou da delação? Vejam só o que ele respondeu. A delação eu não achei forte. Em nada. A princípio, eu achei que as informações foram fracas. O que ele revelou tem que ser corroborado. Nessa corroboração é que a gente vai saber se a dimensão da delação. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Tem anexo sobre golpe, tem anexo sobre joias, tem anexo sobre vacina, tem anexo sobre gabinete de ódio e milícias digitais. Cara, e a velha mídia falou tanto sobre isso, sobre joias, né? Vocês se lembram? Eles estavam ali colocando pressão no Lula, de certa forma, pela aquela reforma ministerial, né? Na verdade, era uma dança de cadeiras ali para abrigar mais partidos do Centrão e compor a sua base, né? Não teve nada de reforma ministerial, porque quando a gente vê essa expressão, né, reforma, mini-reforma ministerial, quer dizer que o governo está preocupado em cortar gastos e coisas do tipo, né? Só parece, né? Às vezes nem parece isso, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, o desgoverno fez essa dança das cadeiras para abrigar mais partidos do Centrão, né? Então, o repórter, inclusive, tinha perguntado para o ministro do Lula a respeito disso, e ele respondeu para o repórter o seguinte, né? Meio que dando um recado para ele, olha, você já tem tanta coisa para se preocupar com essa delação do Cid, com a questão das joias, né? Então,
Então, assim, era o governo Lula pautando a velha mídia. E, claro, a velha mídia obedecendo às ordens do governo Lula, né? Porque senão, como é que vai virar propaganda aí da Petrobras de mais de 2 milhões só para anunciar que a companhia fez, sei lá, 70 e poucos anos, né? Ou propagandas da Caixa e de outras estatais, né? Então, tem que seguir a cartilha do governo. E a velha mídia obedeceu muito bem às diretrizes impostas ali pelo desgoverno Lula através de seus ministérios. E continuou ali, 24 horas falando das joias, dos presentes, da delação de Mauro Cid e tudo mais, que até agora nada foi comprovado. Inclusive, outra grande narrativa que eles veiculam até hoje é essa tal existência do gabinete de ódio, né? Bom, há realmente um gabinete de ódio existente nas mídias digitais, né? Mas ela não é oriunda da direita, e sim da esquerda. O grupo Sleep Giants Brasil e outros aí que ficam fazendo chantagem com empresas para que elas deixem de patrocinar canais e figuras públicas de direita. Isso aí não é gabinete de ódio? É claro que é. Essa é a expressão do gabinete de ódio, né? O maior propagador de fake news, que inclusive admitiu que fez isso contra Bolsonaro, André Janones, está aí, livre, leve e solto, impunemente pelos seus atos, né? Não sofreu nenhuma sanção até agora. Então, quem é que propaga fake news? É a direita? Não, é a esquerda. Quem é que tem um gabinete de ódio? É a direita? Não, né? Obviamente é a esquerda. Até porque o Sleep Giants Brasil e outras figuras aí só perseguem mídias e figuras de direita. Não houve até agora nenhuma ação contra uma mídia de esquerda, né? E só para finalizar aqui, outra pergunta que fizeram a esse procurador do Ministério Público. O que revelou sobre o gabinete de ódio e as milícias digitais? Olha só, não é uma delação que seja direcionada a determinado tema. A partir do momento em que isso ocorre, as investigações se tornam frágeis, porque se expande muito. Eu não quero falar se ela é válida ou não é, e eu não quero aprofundar o que disser. Ou seja, meus amigos, até o procurador deixou claro aqui que não iria se aprofundar sobre fatos que não existem, né? Então, assim, não foi apresentado nenhum indício dessa existência do gabinete de ódio, e por isso ele não vai se aprofundar sobre isso, né? Essa investigação que está em curso na Polícia Federal, no Ministério Público e tudo mais, se houvesse de fato a existência desse tal gabinete de ódio, algum apontamento já teria sido feito, concordam comigo? Mas até agora nada foi explanado, né? Eu vou ler aqui o último trecho, eu tenho certeza que vocês vão gostar, para finalizar o vídeo, Nas revelações dele sobre o golpe, o que ele imputa a cada comandante e ao ex-presidente Bolsonaro. Olha só o que responde o subprocurador. O anexo conta a versão dessa história. Se para você eu conto uma história, abre aspas, eu numa reunião tratando de outra coisa, eu chego para você e digo na reunião que falaram isso e falaram aquilo. Isso é prova? Como é que você vai provar alguma coisa? Se os 3 comandantes tivessem concordado, ninguém estaria aqui conversando sobre isso. Tem atos preparatórios e ato preparatório não é crime. Cara, aqui matou a pau. Aqui enterrou de vez essa narrativa. Ou seja, não vai vir nada daí. Eles dizem tanto que Bolsonaro vai ser preso, que vai ser indiciado, que não sei o quê. Tá aqui, O próprio subprocurador do Ministério Público disse que ato preparatório não é crime. Mesmo que tenha havido, mesmo que tenha acontecido de fato essa reunião e que essa reunião teria sido tratada sobre golpe, né? Aquela reunião aí que o Mauro Cid falou que participou, ajudante de ordens não participa de reunião, né? Mas mesmo que ela tenha acontecido e mesmo que tenha sido tratado sobre golpe, seria um ato preparatório. E ato preparatório não é crime. Essa que é a questão, né? Então assim, ainda que isso de fato ocorreu, não foi crime, não seria crime. Então, o subprocurador sequer vai se debandar sobre esse assunto, né? Essa é que é a questão. Para mim, matou a pau, caiu de vez essa narrativa. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, porque a velha mídia, claro, não vai expor essas informações, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.